que usou da sua liberdade, da liberdade que Ele tem, e te trouxe hoje à noite nessa igreja. Então, você é convidado dEle, e a gente deseja que você se sinta muito bem, e que o Espírito que te trouxe, que foi o Espírito Santo, seja o mesmo que vai falar ao teu coração, e que vai fazer você sentir o peso da palavra, essa palavra que transforma todo mundo. Hoje, quando eu cheguei cedo aqui, 6h30, eu estava ouvindo alguém dar o seu testemunho, que estava sendo impulsionado a estar aqui. Então, que Deus te abençoe. E para que a gente comece esse programa da forma correta, você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua proteção, a sua bênção para as nossas atividades aqui. Oremos. Grande Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque foi a providência que nos colocou dentro desta igreja nesta noite. Agora, usa aqueles que vão participar, cantando, louvando, pregando, para que sejam objetos nas tuas mãos, para a glória do teu nome e para a edificação desse povo maravilhoso que está aqui. Continua dirigindo a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Baixa só um pouquinho o retorno, por favor. Boa noite a todos. Que bom que você está aqui. Nada melhor do que a gente cantar. Quando a gente canta, a gente esquenta o coração, a gente abre a nossa mente. Eu quero convidar vocês a começar nosso louvor de hoje cantando uma canção muito bonita, que se chama Só em Ti. Ti é Deus. É só nele que a gente pode encontrar o caminho, a paz e a segurança. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. Se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, Só em ti, Senhor. só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti.
Só em ti, meu Jesus, só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Quando nós louvamos ao nome do Senhor, Que essa seja a nossa oração, a nossa decisão, que a nossa alma só se farte mesmo de Jesus, para que quando Ele voltar, a gente esteja preparado, a gente possa ir com Ele para o céu. E é a nossa maior esperança, que Jesus vai, o que, gente? Jesus vai voltar, e é por isso que nós vamos cantar, vencendo, vem Jesus. Vamos cantar animados, confiantes nessa esperança. Todo mundo aqui conhece, não é mesmo? Então vamos lá. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Só vocês agora. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Se você acredita, cante. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido, vem Jesus. Amém? Olá, muito boa noite. Hoje a gente não vai ter sorteio. Não trouxeram aqui o nome, dá pena, né? Ah, não, mas olha lá, o Murilo vem correndo. Estava cantando tão empolgado ali que esqueceu até o sorteio. Não, mas a gente vai ter um sorteio. Nós vamos fazer diferente hoje. A pessoa que for sorteada vai ficar em pé para que a igreja toda olhe para ela e dê um oi assim para ela, parabenizando ela pela sorte que ela teve hoje, tá bom? Vamos fazer o seguinte, cada um mistura bem aí. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai ficar com esse aqui, você com esse aqui, você com esse aqui, a Rose vai ficar com esse e eu vou ficar com esse. Eu vou pegar um papel aqui, pega um você. O sorteio hoje é diferente. Vamos ver se dá mais sorte. Pega você ali agora. É inovação, é ficar diferente. Pega você. Quem não ganhou, eu acho que vai ganhar. Todo mundo pegou? Me dá todos aqui. Não, eu que vou ler todos hoje. Hoje eu que vou ler todos, é diferente. Atenção.
O primeiro sorteado vai ser aqui com ela e você vai levar para ele, tá bom? Vai dar uma boa noite para ele. Vamos ver se hoje tem sorte. A irmã aqui estava me dizendo que ela vem toda noite aqui, toda quarta-feira e nunca ganha. Eu acho que tem muita gente aí, né? Aquele ali, ó, ele disse que nunca ganhava e um dia ganhou. Então vamos lá, tem que ter confiança. Vamos ver. O primeiro de hoje vai ser Alexandre Diniz. Cadê o Alexandre? Aê, o Alexandre! Alexandre já ganhou o primeiro presente. Dá um oi para ele ali, ó. Todo mundo ali, ó. Olha para todo mundo, ó, o Alexandre aí. Seja bem-vindo, Alexandre. Parabéns, você já ganhou o primeiro. A Rose vai levar agora o próximo. O próximo, deixa eu ver quem que vai ser aqui. Vamos ver se está desse lado aqui, ó. Ricardo Ferreira Faria. Cadê? Tá daquele lado, muito bem. Pergunta para ele já quantas vezes, deixa eu ver se tem aqui, ó. Essa é a quarta vez que ele vem aqui, hein? Muito bem, parabéns aí, boa noite, seja bem-vindo. O próximo Felizardo, deixa eu ver quem vai ser aqui. Agora quem vai entregar vai ser a Bárbara, olha lá. Só está dando homem hoje? Sandro Luiz Marques, cadê o Sandro? Mas de novo é o cara que não tinha sorte lá, agora está com a sorte virada. É, mas tem gente que está sortudo, tem gente que está chupando o dedo aqui e não ganha. E aí, tem mais um? Mais um, então vamos lá. Mas não é que foi homem de novo? Quem ganhou hoje foi o Francino de Assis Santos. Cadê o Francino? É Francino, não é? Francino de Assis Santos, é isso? Francisco. Então escreveram errado aqui, viu? Francisco, mas está lá ele, ó. Mas tô vendo, só desse lado hoje, só homem. Mas que coisa, agora eu vou ficar lá naquele canto. E o último aqui eu vou entregar, hein? Vamos ver quem que vai ganhar. Acabou aí? Então agora vou ficar desse lado aqui que vai sair aqui, não é possível. E vai ser uma mulher. E pior que é mesmo. Maria Borges Barbosa. Cadê a Maria Borges? Ah, mas não é que deu sorte mesmo. Olha para ela, dá um oi para ela, dá uma boa noite. Parabéns. Maria Borges. Tá vendo como era desse lado? E saíram, né? Parabéns, viu? Que Deus lhe abençoe, viu? Atenção, eu quero agora aquela música bem animada para que todos possam desejar uma boa noite, confraternizar, fazer novas amizades. Vamos lá, cantando a música Você Pode Ter Amigos. Vamos cantar bem animados a música, tá bom? Levante, dá um abraço, dá um sorriso para o seu irmão. Diga a ele que é muito bom ele ter vindo aqui, para que nós pudéssemos estar juntos, aprendendo da palavra de Deus. E é muito bom receber cada um de vocês aqui, tá bom? Tenho certeza que o nosso Senhor Jesus está muito feliz. Você pode ter amigos como irmãos, basta apenas um sorriso e atenção. Deixa ele lá do outro lado. Pra buscá-los onde estão, e assim Deus abençoe, seja bem-vindo. Deus abençoe. Eu vou nesse cantinho aqui porque eu nunca vou. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite pra você. Deus abençoe. Olá, boa noite. Oi, não se esqueça do abraço, de abrir seu coração. Boa noite, não se tudo bem? esqueça de amar. Tudo bem, Deixa eu ir. Boa noite, viu? Sejam bem-vindos. E aí, meu irmão, tudo bem? Como irmãos, basta apenas um sorriso e atenção, pra buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Você quer ter amigos e deixar de ser comum. Você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja Você pode ter amigos como irmãos, basta apenas um sorriso e atenção, pra buscá-los onde estão, e assim, bem animado. Eles dirão. Você pode ter amigos, muito simples, seja Muito bem. Vamos nos colocar em pé e cantar juntos Teu Santo Nome.
ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. No Salmo 17, escrito por Davi. Davi na Bíblia é conhecido o homem segundo o coração de Deus.
E tem dois textos que eu vou destacar em especial nesse salmo, o Salmo 17, que é o primeiro que diz: ouve, Senhor, a causa justa e atende o meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. E o verso 6 diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina meus ouvidos e acode as minhas palavras. Esse verso de um homem segundo o coração de Deus, aqui ele fala sabendo que Deus é um Deus que ouve quando a gente clama, o clamor de um coração sincero. E é assim. Você está aqui nesta noite, você tem algo para clamar a Deus, este é o momento. Só que em especial eu gostaria que tivesse uma pessoa aqui ao meu lado, a Dilene. Deus conhece a sua luta e Ele vai te dar a vitória. E assim como eu estou convidando a Dilene para vir aqui à frente, eu convido cada um de vocês, não apelo de um homem, mas você mostrar para um Deus que está te ouvindo e ouve o clamor do teu coração. Enquanto a música estiver tocando, o convite para você estar aqui para orar junto conosco. Senhor, nós somos tão pequenos, somos como um grão de areia, mas o importante é saber que mesmo sendo tão pequeno, o Senhor nos ouve. Quando os nossos lábios ele se abre e começa a falar com o Senhor se inclina para nos ouvir. E neste momento, ouça o clamor desses teus filhos que estão nesse momento te buscando. E que tudo seja feito segundo a tua vontade, Senhor. Que as tuas mãos de amor e de carinho sejam com cada um deles. Porque o Senhor é um Deus que quer nos dar a vitória. E que nossa vitória está cravada na cruz do Calvário. Ajude a Dilene, mas todas as pessoas que aqui estão à frente, que estão neste lugar santo, para que cada vez mais venha te conhecer o teu grande amor e ser também chamado segundo o teu coração. Essa é a nossa oração, Pai. Colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado mais uma vez. Vamos continuar esse momento de adoração, louvando o nome do Senhor. Tem compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho a ti, Senhor, ouve o meu
clamor. Lava-me mais alvo que a neve e cria em mim, Senhor, um povo coração. Limpa-me em tua justiça e dá-me da tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar pra trás, sem olhar pra mim. Traz de volta a tua alegria e me sustenta em retidão. Que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve e cria em mim, Senhor, um puro coração. E limpa-me na tua justiça e dá-me da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios, entoarei o teu louvor e cantarei da tua justiça. Tu és fiel, tu és fiel. Lava-me em mais alvo que a neve e cria em mim, Senhor, um novo coração. E limpa-me na tua justiça e dá-me da tua salvação. Da tua salvação. Amém? Amém, Senhor. Boa noite, amigos. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. É bom poder cumprimentá-los. Quarta-feira não pudemos estar aqui. O professor Leandro Quadros esteve aqui tratando de Apocalipse 13 com vocês. Estávamos numa programação de gravação no Rio e não pudemos estar aqui. E já estava com saudade, né? Ficar uma quarta-feira sem vir aqui foi muito ruim para mim. Mas lá na ilha, em Angra dos Reis, a gente estava gravando, lembramos de orar por vocês e pela programação. Quem precisa de Bíblia, levante a mão aí. Nós temos uma equipe aí com Bíblias para entregar a você, para você acompanhar a leitura. Estamos avançando no estudo do livro do Apocalipse e hoje vamos concluir o capítulo 13. Semana passada, o professor Leandro Quadros falou sobre uma besta que emerge da água. Apocalipse 13, versos 1 a 10. E hoje vamos concluir esse capítulo falando sobre uma besta que emerge da terra, versos 11 a 18. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler do verso 11 em diante. Esse será o foco do nosso estudo nessa noite. Eu fico fascinado com o livro do Apocalipse. Cada capítulo que vai se abrindo, vai desvendando mistérios que falam dos dias atuais. E a profecia
anteviu todos os acontecimentos que teriam lugar até que Jesus volte a essa terra. Por isso hoje vamos falar um pouquinho sobre uma besta que sobe do mar. Semana passada foi estudado o Apocalipse, melhor, uma besta que sobe da terra. Semana passada foi estudada uma besta que sobe do mar. Alguém tentou desenhar ou pintar a descrição da profecia e chegou a esse quadro aí, né? Um mar e ali uma besta, é um animal, e diz o Apocalipse que esse animal tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que significa mar na profecia? Quem se lembra? Povos, nações, multidões e línguas. Então, mar na profecia. Bom, isso está em Apocalipse 17, 15. Olha aí na sua Bíblia. Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são o quê? Povos, mais o quê? Multidões, mais o quê? Nações, e mais o quê? Línguas. Ou seja, então, se esse poder surgiu do mar, ele surgiu de um local densamente povoado. E na semana passada, o professor Leandro Quadros identificou esse poder como sendo o sistema papal. E segundo a profecia do capítulo 13, o sistema papal atuaria por 1260 anos. E nós já vimos com vocês esse ponto aqui, que esse período começa em 538 e se estende até 1798. Então esse primeiro poder de Apocalipse 13 é o sistema papal. Agora, quando falamos em sistema papal, você não deve dizer que esse sistema, que esse poder é o Papa. Porque nenhum ser humano, nenhum Papa sobreviveu 1260 anos. Então tem que ser o sistema completo e não um homem. Eu estive no Vaticano há alguns anos e eu fotografei esta lista aqui. Aqueles que entram ali na capela de São Pedro ou na igreja de São Pedro, à sua esquerda vai ter uma sala e nessa sala existe essa lista. Aqui está escrito em latim: Sumo Pontífices que foram sepultados nessa basílica. E ali aparece a listagem. O primeiro nome que você está vendo ali é Petrus. Então Pedro, segundo crê a igreja romana, é o primeiro papa. E ele encabeça a lista. E depois você tem outra relação, outros nomes. De fato, na Basílica de São Pedro, em Roma, nós temos cerca de 150 papas sepultados. Ali foram sepultados cerca de 150 dos 266 que existiram até hoje. E você tem ali eu não sei quem já visitou a igreja de São Pedro, você desce ali e você no andar inferior, você visita vários túmulos dos papas. Quando eu lá estive, o mais recente tinha sido João Paulo II. Por isso, não creia que o sistema, esse primeiro poder de Apocalipse 13 é um homem. E João Paulo II foi o 264º Papa. Depois nós tivemos Bento XVI, que foi o 265º, e o atual Papa, 266º. Então, o primeiro poder de Apocalipse 13 é o sistema papal. Agora chegamos a um segundo poder nesse capítulo 13. E é dito nesse capítulo que esse poder, essa besta, ela tem 2 chifres e ela não emerge da água como a anterior. Ela vai surgir da terra. Então leia comigo agora o verso 11. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir agora da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como quem? Dragão. E quem é o dragão na profecia?
Satanás. Já vimos isso aqui. Então, há alguns elementos que nós precisamos interpretar na profecia. Primeiro, besta. Segundo, terra. Terceiro, chifres. Este tem 2. E quarto, esse poder tem uma aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Permitindo que a Bíblia seja sua própria intérprete, nós vamos entender todos os simbolismos do livro. E o Apocalipse foi escrito em símbolos, como nós já vimos aqui, para que esse livro fosse resguardado até os dias atuais. Porque se ele dissesse claramente, não através de símbolos, os inimigos da verdade há muito teriam destruído completamente esse livro. Mas Deus não só preservou o livro, como o escreveu através de símbolos. Nós lemos aqui em Apocalipse 17:15 que águas significa povos, nações, multidões e línguas. O oposto disso é terra. Então, se as águas significam povos, nações, multidões e línguas, um local sem água, ou a terra, vai significar um local onde não há multidões. E este poder, esta besta, representa um rei ou reino, como visto na semana passada. E Daniel 7,17 diz claramente lá: os 4 animais que vistes são 4 reis que se levantarão da terra. E o verso 23 vai dizer que esses animais são reinos também. Então, a palavra besta, quer dizer animal, na profecia é um rei ou um reino, é um império. O capítulo 7 de Daniel apresenta 4 animais, 4 bestas. A primeira é um leão, a segunda um urso, a terceira um leopardo e a quarta um animal terrível e espantoso. E esses 4 animais, na profecia, eles se aplicam ao império babilônico, medo-persa, grego e romano. Então, a besta ou animal na profecia é um reino, um poder, um império. O fato desse animal surgir da terra, a terra aqui está em oposição ao mar, de onde surgiu a primeira. Então, se a primeira surgiu no mundo povoado de então, e você está lembrado que o papado surgiu em Roma, no centro do velho mundo, esta segunda besta tem que surgir num local despovoado. Então, nós temos que sair do Oriente e procurá-la no Ocidente. Mas que poder é esse, então? Só há uma nação no mundo que recebe todas as características da profecia. Em vez de subverter outras potências para se estabelecer, como foi o caso da primeira, que teve que arrancar 3 pontas, as 3 tribos bárbaras lá, a nação assim representada deve surgir em um território anteriormente desocupado. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas do velho mundo, deve ser procurada no Ocidente. E uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações da profecia. E esta aponta para os Estados Unidos da América do Norte. Então, sabe qual é a segunda besta de Apocalipse 13? Os Estados Unidos da América do Norte. Mas como nós podemos chegar a essa conclusão? Será que esta nação, a maior potência mundial na atualidade, a maior nação protestante do mundo, já estava profetizada aqui em Apocalipse, no final do 1º século? Como podemos fazer essa afirmação? Você se lembra que esta primeira besta, o sistema papal, atuou por 12 séculos e perseguiu aos cristãos em todos os países? Estão lembrados de que no século XII o sistema papal instituiu a Santa Inquisição? Então, este poder, ele foi aumentando em força e em perseguição. E quando a Santa Inquisição foi estabelecida no século XII, o Tribunal do Santo Ofício, os cristãos começaram a fugir para manter o seu direito de culto.
E entre esses cristãos que começaram a fugir, eu já falei para vocês sobre os valdenses, os albigenses, os huguenotes, mas tem um outro povo, liderados por um homem, um pastor protestante, chamado John Robinson. E esse termo protestante estava muito novo ainda. Com quem se originou o termo protestante? Lembram-se? Martinho Lutero. E quando falamos em reforma protestante, nós estamos falando de 1517, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero deu início ao que a história chama de reforma protestante. Por que Lutero deu origem a esse termo? Porque ele protestou contra os ensinos da Igreja Romana. Ao protestar contra os ensinos do papado e da Igreja Romana, ele recebeu o nome de protestante. E todos os seguidores de Lutero, aqueles que protestavam. Entre estes protestantes, assim chamados, estava um homem muito temente a Deus, chamado John Robinson. E esse John Robinson, liderando a sua comunidade religiosa, ele começou a fugir das perseguições papais, até que ele chegou na Holanda. E lá nas praias da Holanda, eles tomaram um barco, intencionando cruzar o Atlântico. Esse barco chamava-se Speedwell, mas era uma embarcação muito velha, e ela não pôde viajar muito. Eles viajaram até o sul da Inglaterra, e quando eles chegaram no sul da Inglaterra, eles tiveram que ancorar numa cidade chamada Plymouth, e ali eles tiveram que trocar de barco, porque o Speedwell não aguentava essa viagem de cruzar o Atlântico. Lá eles pegaram outro navio chamado Mayflower, e eles saíram de Plymouth, no sul da Inglaterra, cruzaram o Oceano Atlântico, até que eles aportaram nas praias do novo continente. Ao todo, 102 pessoas. E quando esse barco, Mayflower, chegou ali, onde hoje chamamos o estado de Massachusetts, ele chegou numa praia que hoje recebe o nome de Cape Cod. É uma península ali naquele estado. E eles aportaram ali, e era uma quinta-feira. O inverno rigoroso, vários morreram, né? Mas o núcleo de uma nova nação foi formado. Até hoje, os Estados Unidos celebram essa chegada. E eles chamam a última quinta de novembro de o Dia de Ações de Graça, o Thanksgiving Day. Por que eles têm todo ano um Dia de Ações de Graças? Numa quinta-feira de novembro. Porque foi quando John Robinson chegou com os seus seguidores lá nos Estados, naquilo que nós chamamos hoje Estados Unidos. O local hoje está marcado por uma réplica do Mayflower. Aí estou eu, né? Bem mais novo, né? Não tanto. E aqui está uma réplica do Mayflower, do tamanho exato desse barco, ali na praia onde foi aportado. Aqui está uma pedra, e na pedra está escrito 1620, porque foi o ano em que John Robinson ali chegou. Depois eles construíram esse farol, que se chama Monumento aos Peregrinos, ali em Cape Cod, e aqui começou os primeiros passos para a organização de uma nação protestante, aonde a liberdade seria um direito inviolável de cada cidadão. Os tempos foram passando, com muita dificuldade, esses protestantes fugindo da Europa, da perseguição papal, começaram a colonizar outros estados, até que em 1776, esses estados declararam a sua independência. E ali nós temos o nascimento da Constituição norte-americana. Eu tinha um verso aqui antes. O que significa, no verso 11, os dois chifres? O que significa parecer como cordeiro, mas fala como dragão? Quando a Constituição foi criada, o livro texto para ela qual foi?
A Bíblia. A Constituição norte-americana foi criada com base na Bíblia. Ou seja, esta nação nasceu defendendo dois direitos: a liberdade civil e a liberdade religiosa. Por isso os dois chifres desse poder: liberdade civil, liberdade religiosa. E esse discurso sempre foi defendido pela nação. Olha o que diz uma das emendas da Constituição: o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício. Nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. O sonho deles era estabelecer um país independente, um país que agora fosse protestante. Olha o que disse Thomas Jefferson: desde que uma pessoa tem o direito de escolher a sua própria religião sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião deverá ser requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. E eu poderia trazer aqui o discurso de pelo menos 4 presidentes, na mesma linha de Thomas Jefferson. Qual era o sonho desse povo? Um país sem rei e uma igreja sem papa. Eles não queriam a monarquia, a qual eles haviam sofrido na Europa, com os monarcas déspotas. Eles queriam agora uma democracia. Por isso até hoje você tem 2 partidos, um democrata e um republicano. O poder se alterna de tempos em tempos para manter o equilíbrio da nação. Isso é clássico numa democracia. Mas você tem também um Estado completamente laico, um Estado protestante, mas ao mesmo tempo laico. O sonho dos pais peregrinos sempre foi um país sem rei, uma igreja sem papa, porque eles haviam fugido da Europa por causa das perseguições papais. Agora diz o versículo 12: os Estados Unidos exercem, eu estou parafraseando já, toda a autoridade do papado na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem o papado, a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Quando vocês estudaram semana passada o capítulo 13, volta aí um pouquinho, vamos relembrar, verso 3, Apocalipse 13, 3, falando da primeira besta do papado. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando é que esse poder teve a ferida de morte? 1798. Porque depois que o papado dominou por 12 séculos, de 538 a 1798, aí houve uma ferida mortal. E qual foi a ferida? O Papa foi preso. A maior autoridade religiosa foi levada para uma cela, lá na ilha de Santa Helena, território francês. E 2 anos depois ele morreu no exílio, em 1800. Era o Papa Pio VI na época. Ferida mortal foi dada. Mas a profecia diz assim: mas a ferida foi o quê? Curada. Essa ferida não está curada ainda. Alguns querem dizer que ela já curou, ela não curou. Mas ela começou o seu processo de cura em 1929. O que aconteceu em 1929? Além, é claro, da quebra da Bolsa de Valores em Nova York. O Estado italiano devolveu ao Papa a autoridade. Colocou a religião romana como oficial, instituiu a religião nas escolas, indenizou a Igreja Romana em 750 milhões de dólares e
declarou o Estado do Vaticano um Estado independente. Os 44 hectares de terra que constituem o Estado do Vaticano formam o menor Estado do mundo. Por isso o Papa tem um status de chefe de Estado. Dentro dos muros de Roma, esses 44 hectares, onde habitam mais ou menos umas 1.100 pessoas, dentro desses muros, o Papa é o chefe de Estado. É por isso que ele é tratado no mundo inteiro como um presidente, como um premier, porque ele é um chefe de Estado. E isso aconteceu em 1929. De lá para cá, a sua popularidade só foi aumentando. A força foi voltando. E nós vamos ver daqui a pouquinho quando é que essa ferida finalmente vai ser curada. Ela está em processo de cura. A declaração de que a besta faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que os Estados Unidos vai usar da sua autoridade para impor uma observância que será um ato de homenagem ao papado. O que os Estados Unidos fará com os habitantes da terra para que eles homenageiem ao papado? Apocalipse 13, 16 e 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui nós temos o tema da marca da besta. E quem não tiver essa marca não vai poder comprar e nem vender. Quando você chegar no caixa do supermercado com o seu carrinho de compras, se você não tem a marca, você não leva. Se você plantou ali o cereal e quer vender para ter moeda de troca, você não vai poder vender a menos que você tenha a marca. Então esse tema é um tema assim muito controverso, há muitas posições. Nós vamos analisar uma delas. E o Apocalipse 3:18 termina esse capítulo dizendo: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é quanto? 666. Então as pessoas ficam perguntando: o que significa então 666? O que significa a marca na mão ou na fronte? E o que de fato é essa marca ou sinal da besta? Primeiro, não é algo visível, como alguém tentou ilustrar aqui. Quando a palavra de Deus fala em marca na fronte ou na mão, é porque a mão na Bíblia é símbolo de trabalho e a fronte é símbolo de aceitação. Então é você aceitar esse sinal da besta, quer seja intelectualmente, quer seja na prática, enquanto você trabalha. Por isso o simbolismo de fronte e mão. Não é que será uma marca visível. Alguns dizem: o 666 significa o Vicarius Filii Dei. E há muitos materiais que foram preparados usando esse argumento. E segundo alguns, na mitra papal havia escrito esse título, Vicarius Filii Dei. E em latim, você faz a transposição do título papal para os números e você chega a 666. Essa teoria, ela não se mantém. Isso foi uma ideia de algum evangelista entusiasmado do passado. Porque não existe nenhuma prova em lugar nenhum de que haja esse nome escrito na tiara do Papa. Nunca se viu uma tiara onde se houvesse escrito Vicarius Filii Dei, que em latim significa o representante ou vigário do Filho de Deus. Uma outra questão exegética é que você não pode, ao ler o Apocalipse em grego,
querer usar o latim para interpretar a língua grega. Estamos cometendo um outro erro. Um terceiro ponto é que na língua grega não existe a letra 0. Então, os 666, para serem formados no original, para cada decimal destes, o grego vai usar pelo menos uns 20 caracteres. É um número enorme. Então, essa posição, ela foi defendida por alguns, mas ela não se sustenta. E eu e você não deveríamos defender essa posição. A melhor forma de compreender os 666 é indo para o Antigo Testamento. Como eu já disse para vocês aqui várias vezes, dos 404 versos do Apocalipse, cerca de 270 já estão no Antigo Testamento. Então, o pano de fundo para a compreensão do Apocalipse é o Antigo Testamento. E há um paralelo muito grande entre Apocalipse 13 e Daniel 3. E lá em Daniel 3, na experiência, quando os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram jogados na fornalha de fogo ardente, eles foram parar na fornalha porque eles não quiseram adorar uma imagem. Esta imagem havia sido construída por Nabucodonosor. Ela era toda de ouro e ela ficava na planície de Dura. Lá ela foi construída, em Babilônia. Mas o curioso é que no capítulo 3, verso 1 de Daniel, é dito que essa estátua, ela tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Estas eram as dimensões da estátua. Por que aparece tanto 6 em Daniel e na Bíblia? Porque tudo que vem de Babilônia trata com um sistema sexagesimal. De fato, esse sistema de contagem surgiu com os babilônicos. Você, quando vai ao supermercado, você quer comprar ovos, ninguém diz assim, me dá uma dezena de ovos. Você compra assim? Como é que a gente compra ovos? Me dá uma dúzia de ovos. Ou me dá meia dúzia de alguma coisa. Então, esse sistema é um sistema sexagesimal. Nasceu com os babilônicos. Tudo multiplica por 6. Então, o número 666 no Apocalipse é uma contrafação à verdade de Deus. E a gente pode encontrar reminiscências desse número. Eu não sei se é reminiscências, porque isso é passado, né? Você vai encontrar alguma antecipação desse número em Daniel 3, nessa estátua. Porque ela tem 60 de altura por 6 de largura. Aí quando você começa a estudar um pouquinho da cultura babilônica, você descobre que o número 600 em Babilônia era usado para descrever a totalidade dos deuses ou espíritos que habitavam tanto o mundo inferior quanto o mundo superior, chamado pelos babilônicos de Igigi e Ananunnak. Então, quando os babilônicos queriam se referir a todos os deuses do seu panteão, eles usavam o número 600. Já o número 60 era símbolo do Deus Supremo, e o Deus Supremo de Babilônia era o Deus Marduk. Você tinha o Deus menor, que era o número 6, e o Deus maior, que era o 60. Você entende por que a estátua tinha 60 de altura por 6 de largura? Porque ali todos os deuses estavam representados. E agora quando você vai para o Apocalipse, você tem os 600, você tem os 60 e você tem os 6. Porque é assim que você tem que ler no grego. Não existe uma letra grega ou um numeral grego que é 666. Lá tem assim, 666. Ou seja, é um poder déspota que está se levantando contra Deus. E por que 6? Deus criou o mundo em 6 dias, está lembrado? 6. Porque o 6 foi um número adotado pelo inimigo de Deus e ele simboliza a partir de então a imperfeição. Se o 7 na Bíblia representa plenitude e perfeição, o 6 significa algo incompleto, imperfeito.
E é um número que o próprio Satanás adota para ele. É por isso que você vai ter isso de 3 formas lá no Apocalipse 13. 666. Mas na prática, o que é essa marca? Deixando de lado esse número agora. Bom, se você for para Ezequiel 20, verso 12, verso 20, e valeria a pena a gente ler esses textos, porque esses textos são fundamentais da Bíblia, eles vão confirmar muita coisa que nós já dissemos aqui em outras quartas-feiras. Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz assim: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20, 12, eu estou lendo. Agora Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. E se você voltar para Êxodo 20, verso 8 a 11, é bom que você vá também, porque aqui em Êxodo 20 você tem o que aí? Os 10 mandamentos. Eles aparecem na Bíblia em 2 locais juntos, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Então em Êxodo 20, verso 8 a 11, você tem o 4º mandamento, e o verso 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então o 4º mandamento aponta para o sábado. Ezequiel diz que o sábado é um sinal, e a palavra sinal ou selo na Bíblia tem o mesmo valor. Agora, quando vamos para Apocalipse, você tem a marca da besta, o 666, símbolo da imperfeição. Então você tem agora 2 marcas antagônicas, 2 marcas que se opõem. E de fato a humanidade, ela vai ser finalmente dividida em apenas 2 grupos: aqueles que vão receber o selo de Deus e aqueles que vão receber o selo da besta. É isso que Apocalipse 13 está ensinando para nós. Não vai haver um 3º grupo, ninguém vai ficar em cima do muro. Em 1998, o então Papa João Paulo II publicou essa carta apostólica Dies Domini. Quem publicou foi a Edições Paulinas, que é a gráfica ou a editora da Igreja Católica. E diz aí: do Sumo Pontífice João Paulo II ao Episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação do domingo. E esta carta tenta usar todo o argumento teológico, mas sem conseguir, porque não há base na Bíblia para a santificação do domingo. E numa outra quarta-feira dessa aí, eu já falei desse tema para vocês, e eu já disse que na Bíblia há mais de 100 textos falando sobre o sábado. Nós até demos uma cópia para aqueles que desejaram, né? E eu mencionei para vocês de que não há nenhum texto na Bíblia falando que o domingo é um dia santo ou que deve ser santificado. Mas você percebe como que a primeira besta do Apocalipse 13 está levando o mundo inteiro na direção do erro. E talvez eu esteja falando agora até para alguns protestantes, que vez por outra critica a igreja romana em alguns dos seus ensinamentos, mas que está indo atrás dela na santificação do domingo. Você não acha que isso é... Como é que é a palavra? Incoerente? Exatamente. Você não acha que é falta de coerência isso? Você critica a igreja romana porque ensina a idolatria, ensina confissão auricular, o sacerdote perdoa pecados, condena por outras coisas, mas todo domingo pega a sua Bíblia e vai para a igreja, seguindo a igreja católica. Não é incoerente isso? Então a Bíblia é muito clara.
Ela diz que é o sábado. Mas essa carta apostólica, que é o documento maior que um papa pode fazer, está dizendo que é o domingo. Aí João Paulo II morreu, veio Bento XVI, renunciou. Hoje nós temos aí o Francisco no poder, o Papa Francisco. E vocês que estão acompanhando os noticiários sabem que ele, toda a viagem dele, o tema que ele está tratando é: precisamos de um dia para a família. A proposta é excelente: um dia para a família, um dia para o ecossistema, um dia para o descanso, um dia de adoração. A proposta é excelente, ele só está errando o dia. Não é o domingo, tem que ser o sábado. Mas ele está propondo o domingo. Então você tem um sinal de Deus e também tem um sinal da besta. Então no Apocalipse as marcas são opostas. E eu louvo a Deus pela sua presença aqui nessa noite, sabe por quê? Pode ser que alguns daqui a pouco nunca mais pisem nessa igreja, mas eu vou dizer uma coisa para você: pode ser que daqui a pouco você veja cumprir-se no mundo o que a Bíblia está profetizando nessa noite. Só que quando você vir estas coisas acontecerem e o domingo ser colocado ao lado do sábado ou em lugar do sábado, talvez seja tarde demais para você. Porque Deus tem um tempo para cada pessoa. E se você acha que você pode ficar brincando de religião, ou seguindo os teus próprios conceitos, ou sendo seletista no estudo da Bíblia, só estudando o que você quer e não ouvindo o que você não quer, pode ser que você descubra essa verdade tarde demais. Então eu tenho um conselho para você: saia da igreja hoje, chegue em casa, ponha-se de joelhos, pegue sua Bíblia, vai estudar, vai orar. Porque você tem que entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não pode brincar com religião, porque a sua vida eterna está em jogo. E enquanto você confiar mais no seu pastor, no seu padre, no seu bispo, no seu apóstolo, ou sei lá o quê, do que na Bíblia, você está num caminho muito perigoso. Muito perigoso. Porque muitos desses só querem saber de arrancar o seu dinheiro. De mais nada. Compromisso com Bíblia é zero. E se você quiser aprender Bíblia, você está na igreja certa. Aqui você vai aprender. Você pode até não gostar do que você está ouvindo, mas aqui você vai aprender a Bíblia. Mas nós não estamos aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para dizer a verdade. E quando a gente tenta seguir o modelo do nosso mestre, que é Jesus, quando Jesus começava a pregar as coisas para o povo abraçava ele, aclamava ele, era assim que eles faziam? Lê lá em Lucas 4, 16 em diante. Eles quiseram apedrejar Jesus. Outra ocasião quiseram lançar num abismo abaixo. Outra ocasião disseram que ele tinha demônio. Então, quando ele multiplicava os pães, a multidão vinha. Quando ele pregava as coisas do reino, a multidão se espalhava. E a multidão tanto se espalhou que lá em João capítulo 8, ele perguntou para os discípulos assim, para os 12, e vocês, também querem me abandonar? Só sobrou vocês. E agora? Vocês também vão me abandonar? Aí Pedro disse, não, Senhor. Para quem iremos nós? Se tu tens palavras de vida. Então a verdade às vezes ela pode ferir, mas é como um cirurgião que às vezes amputa um braço para salvar o corpo. Então você às vezes não concorda com as coisas que a gente está falando aqui, e eu dou razão a você, porque você pode ter aprendido de outro jeito, mas seja honesto com você mesmo. Chega em casa agora, pegue sua Bíblia e vá ler, vá orar. Não se satisfaça com o que você está ouvindo aqui. Investigue se as coisas são assim mesmas. Não é isso que os bereanos faziam lá em Atos 17, 11, né?
Eles chegavam em casa, eles iam olhar na palavra para ver se de fato as coisas eram assim. Verso 15 diz assim: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse o quê? Morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Você percebe que o tema aqui é uma questão de adoração, é quem você adora. E no Apocalipse 14, verso 7, um anjo diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O conflito final, ele vai ser decidido no tema da adoração. Aqueles que querem adorar a Deus e ao Cordeiro, e aqueles que querem adorar a besta. E como você adora a besta? Santificando o dia que ela colocou no lugar do sábado. É assim que você adora a besta. E aos poucos as pessoas estão sendo seladas. E quem não aceitar o selo da besta, a santificação do domingo, mas quiser ficar com a Bíblia o sábado, diz o Apocalipse 13, 15, que eles vão ser declarados réus de morte. Ou seja, aquela mortandade da Idade Média, ela está profetizada que vai voltar. E quando você vai para Daniel 12, 1, lá diz assim: haverá um tempo de angústia, qual? Nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Mas pastor, eu nunca ouvi falar sobre esse tempo de angústia que vai chegar. Você tem que ir para a Bíblia. Se ficar esperando o apóstolo e o bispo lá pregar, você está perdido. Eles nunca vão pregar. Você acha que eles vão falar de coisa ruim? Não. Eles vão falar assim: venha, que os seus problemas todos vão acabar. Pare de sofrer. Fica sofrendo? Venha para a igreja, vai parar de sofrer. Sim, devolve o dízimo, mas agora também tem trízimo, né? 30%. Trízimo. Já estão ensinando isso. Você nunca ouviu falar? Tem que estudar. A Bíblia ensina isso. Eu quero ver o que vai acontecer no que vem, quando a gente entrar com o Apocalipse na TV Novo Tempo. Quero só ver. Mas como que esses dois poderes vão se unir? Vaticano e Casa Branca vão se unir? O senhor acabou de falar da história norte-americana, que eles se organizaram fugindo do papado. Eles romperam com a igreja de Roma para organizar um novo continente, ou um novo país, e você está falando que eles vão se unir? Vão. Eu não, a profecia está falando, né? Eu não falo nada. Em 1951, Harry Truman pediu para o Senado aprovar uma nomeação de um embaixador para o Vaticano. Que ano? 1951. Sabe o que aconteceu? Nessa reunião do Senado norte-americano, houve uma confusão tão grande que a sessão foi cancelada. E por que houve confusão? Porque o argumento foi esse: escuta aqui, nós organizamos uma nação protestante independente e vocês querem começar laços políticos com aqueles que nos perseguiram durante 12 séculos? Vocês estão ficando malucos? Foi uma confusão no Senado norte-americano. 1951. Harry Truman era o presidente do Senado. Aí as coisas foram acontecendo. Chegou o peregrino da paz, viaja para aqui e para ali, vai para os Estados Unidos, senta-se numa sala com Ronald Reagan. Os diálogos começam a se intensificar. Resultado: em 1984 foi nomeado William Wilson como o primeiro embaixador norte-americano no Vaticano. E sabe como foi a votação?
81 votos a favor e 13 contra. De 51 para 84, o Senado norte-americano mudou completamente a sua visão. A revista Time, no dia 24 de fevereiro de 92, falando desta aproximação conseguida por João Paulo II, publicou a matéria de capa, The Holy Alliance, a Santa Aliança. Até parece o Apocalipse, né? É revista Time, tem nada a ver com a gente, olha. Mas a profecia se cumprindo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formada uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Na leitura de qualquer texto, você sublinha o que chama a atenção. O que chama a atenção nesse texto é: as principais igrejas dos Estados Unidos, elas vão se unir ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. O grande conflito, 445. E essa mesma autora, Ellen G. White, diz assim: mediante 2 erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o segundo, a santidade do domingo, cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano, e sobre a influência dessa tríplice união, este país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma da Idade Média, conculcando os direitos da consciência. Quando eu leio esse texto aqui, Testemunhos Seletos, página 171, eu chego a arrepiar, até na alma, né? Eu visitei alguns anos atrás, aonde nasceu o moderno espiritismo. O espiritismo moderno nasceu na década de 1840, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, com uma família chamada Fox. Ali nasceu o espiritismo moderno. Se espalhou pelo mundo inteiro. As pessoas todas estão acreditando que nós temos uma alma, que quando a gente morre, essa alma sai. Ou estão acreditando que a alma não morre, ela se reencarna. E alguns dizem por aí: não, você numa outra encarnação fez muito bem, por isso nessa você nasceu rico. E quando você nasce pobre, é que você foi um pilantra na encarnação anterior. E então alguns pregam que quando você morre, já vai para o céu. Se for ruim, já vai para o inferno. Se for mais ou menos, passa no purgatório. E vão surgindo um monte de coisas que não tem na Bíblia. Um monte de mentiras são pregadas por aí. Aí vem a Rede Globo, coloca suas novelas, né? Onde o povo conversa com quem já morreu. Aí vem Hollywood, coloca lá Ghost, o outro lado da vida, né? Aquele casal bonito, a mulher, o cara morre, né? Mas volta para perturbar o que quer, colocar chifre nele. Não sei se morto leva chifre, né? Nunca vi isso. Aí tem aquela trilha bonita, e os jovens crescem acreditando que você tem uma alma dentro de você. Olha o platonismo, né? O corpo é mau, é a prisão da alma. Isso é Platão, 4º século antes de Cristo. É por isso que Salomão diz: não tem nada novo debaixo do céu, tudo é velho. Tudo é cópia, cópia de cópia de cópia.
que vai acontecer? O espiritismo vai se unir ao protestantismo, que vai se unir ao catolicismo. Aqui você tem os 3 espíritos imundos de Apocalipse 16. E as igrejas vão se unir. Todas vão se unir. Mas vão se unir com base em quê? Em 2 enganos. Que a alma é imortal e que o domingo é dia santo. Então não espere que o movimento neopentecostal vai parar de pregar teologia da prosperidade. Que eles vão parar de falar línguas estranhas. Que o catolicismo vai parar de adorar imagens. Não, nada vai mudar. Eles vão se unir porque há algo em comum. E o que é comum nessas igrejas? Todas creem que a alma é imortal e que o domingo é o dia de ser santificado. Isso vai ser suficiente para provocar um ecumenismo mundial. É o que a profecia está dizendo. E você acha que isso está longe? Não. 1984 foi um ano-chave, quando Reagan e João Paulo II deram as mãos, a Santa Aliança. Mas depois veio Bill Clinton, lá estava João Paulo II. Depois veio George W. Bush, lá estava Bento XVI. Agora vem Obama, lá está o Papa Francisco. Está vendo aí, Pedro? Você consegue ver nessa foto o Apocalipse 13? Eu consigo. O líder do poder que representa a primeira besta e o líder do poder que representa a segunda besta. E eles estão se unindo. Recentemente o Papa pregou numa igreja evangélica. Quando você ouviu um Papa pregando numa igreja evangélica? Recentemente o Papa pegou um iPhone e filmou um vídeo e mandou para os protestantes. Um Papa filmando de iPhone? Ah, que coisa informal. Podemos ir embora, né? 8:55. Eu queria dizer para você que o tempo seu está acabando, meu amigo. Seu tempo está acabando. E o meu também. E o meu também. Nós estamos caminhando na profecia a passos largos. O ecumenismo é profético, ele vai acontecer. Todas as igrejas vão se unir. E os 3 principais movimentos dessa união é o catolicismo, o protestantismo norte-americano, que se apostatou da verdade, e o espiritismo. Esses 3 poderes vão se unir de um lado, e eles vão aceitar e propagar a marca da besta. Aí do outro lado, vai ter um grupo pequeno, que não vai aceitar o sinal da besta, mas eles buscam pelo selamento de Deus, conforme Apocalipse capítulo 7 nós estudamos. E para receber o selo de Deus, você tem que obedecer toda a lei de Deus, conforme Isaías 8,16. E dentro da lei de Deus está o sábado, conforme nós vemos aqui em Êxodo 28-11. E Tiago 2,10 diz que quem guarda 9 não guarda 10, não adiantou nada. Ou seja, o mundo vai se dividir em 2 grupos. Os que honram a palavra de Deus com todos os mandamentos e aqueles que não honram, que seguem as tradições humanas, mas não a Bíblia. E a pergunta para você é: de que lado você vai ficar? Você vai voltar para casa hoje e continuar vivendo sua vida cristã como você vivia? Eu espero que não. Eu espero que hoje você tome uma decisão séria na sua vida. E sabe qual é? Voltar-se para esse livro como nunca antes, para ver se de fato as coisas que estamos pregando aqui são verdades. Porque se elas forem verdades, você precisa tomar uma posição na sua vida. Porque em cima do muro, você já está perdido. Ronald, você que vai cantar agora? O Ronald vai cantar a nossa última música de hoje. Eu queria que enquanto ele cantasse, você fechasse os seus olhos. Você em espírito de meditação, conversasse com Deus. E você orasse agora para que Deus te ajude, te oriente,
para que o Espírito Santo que esteve com João lá na ilha de Pátimos, há quase 2000 anos, possa estar com você e te dar sabedoria, te mostrar o caminho, não te deixar ser enganada, conhecer a verdade. Ore para isso. Se você pedir isso, o Espírito Santo vai te guiar. Não seja guiado por homens nenhum, mas deixe que Deus guie você. E quando Cristo nos guia, diz a palavra, em João 8,12, Ele guia a toda a verdade. Acredito em Deus e Criador. Eu acredito em Cristo sofredor. Acredito que Ele me ama mais do que eu posso merecer. Morreu para dar a vida ao que crê. Eu acredito na completa redenção. Eu acredito na divina intervenção. Acredito que há mais para ver do que eu posso enxergar. Descanso na promessa, esperar, pois eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu poder. Escolho crer, Senhor e Rei, escolho crer. Acredito na esperança do amanhã. Eu acredito no poder da oração. Acredito que sua lei está dentro do meu coração, guiando meu caminho e visão. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, e sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu poder, escolho crer, Senhor e Rei, escolho crer, e um dia eu verei a mão de quem eu confio. Recebo novas vestes, sou chamado filho. Eu não me envergonho de um Deus que me sustenta e me mantém, sabendo quem eu sou e quem eu falho em ser, declarado justo pelo seu poder, escolho crer, Senhor e Rei.
escolho crer. De pé. Bondoso Deus e Pai, como diz essa canção, nós escolhemos crer. Nós queremos crer na Tua Palavra como ouvida nessa noite. Pode ser difícil para alguns de nós, mas se o Senhor aceitar a nossa pequena fé, um dia nós seremos como o Senhor deseja. Amém. Então somente, Pai, dai-nos o privilégio de cada vez mais conhecer da Tua Palavra. Nós não queremos ser guiados por homens nessa vida. Nós não queremos estar presos aos nossos dogmas. Nós não queremos que outros sejam consciência para nós. Nós queremos que a Tua Palavra tenha primazia em nossa vida. Nós queremos a ajuda do Teu Espírito, porque as verdades que estamos ouvindo da Tua Palavra, elas podem nos salvar eternamente. Amém. Por outro lado, se nós não compreendermos a Tua Palavra, se nós não praticarmos Teus ensinos, nós poderemos ter a maior perda que qualquer ser humano pode ter, a perda da vida eterna. Nós não queremos, bom Deus, ter o mesmo destino que terá Satanás e seus anjos. Nós queremos um dia estar na eternidade contigo. Nós queremos um dia poder tocar naquelas mãos feridas pelos cravos na cruz. Nós queremos um dia poder ver-te face a face, olhar nos teus olhos e te louvar por toda a eternidade, por tão maravilhoso amor. Por isso, bom Deus, ao vermos o cumprimento da Tua profecia, ao vermos o clímax da história humana, ajuda-nos a tomar a posição certa. Ajuda-nos, Pai, a tomarmos as decisões que precisamos tomar para que a nossa vida esteja em harmonia com a Tua vontade. Aceita a nossa entrega nessa noite, porque nós queremos que o Senhor assuma o controle da nossa vida, porque nós não temos sabedoria para fazê-lo, mas precisamos desse ser maravilhoso do Teu Espírito, nos guiando a cada momento. Leva-nos em paz na companhia dos Teus anjos. Quando abrirmos Tua Palavra em nossas casas, para investigarmos os fatos, para sabermos se de fato as coisas são assim, que Ele seja o nosso professor, que nós aprendamos todos os dias aos Teus pés e que nós possamos fazer a maior escolha que está diante de todos nós, escolher a Cristo e viver eternamente. São favores que nós te pedimos mesmo sem merecer, mas confiados na Tua graça, em nome de Cristo. Amém. Um minuto da sua atenção, por favor. Irmãos, eu acho que todos nós fomos tocados por esse tema, como temos sido tocados pelos outros temas. Eu estou aqui com o pastor Wilson, e nós queremos mais uma vez nos colocarmos à disposição de vocês para irmos à sua casa, orar com você, se você deseja. E eu estou me referindo aqui de forma muito especial àqueles que nos visitam. Então, se você deseja uma visita especial, uma oração, um detalhamento do estudo, tirar alguma dúvida, por gentileza, pode dar o seu nome para o pastor Wilson, que ele vai estar ali fora, e nós teremos a maior alegria de visitá-lo. Você vai receber o seu envelope, e no envelope vai ter pelo menos 5 convites do tema da semana que vem. Por favor, seja um instrumento de Deus para convidar algumas outras pessoas. E na quarta-feira nós nos encontramos. Mas antes de quarta, ali embaixo eu quero ver você. Tá certo? Vamos ali no salão de baixo, porque tem algo especial para todos nós. Uma boa noite a todos vocês.